Um bom dia a todos. O Senhor os continua abençoando grandemente nessa linda manhã, que nos permite levantar em um novo dia e dar graças a Deus por suas bênçãos, dar graças a Deus pela vida e por nos colocar nesse tempo tão maravilhoso, tão glorioso. O tempo no qual seremos transformados. Em uma manhã, bem cedo, de madrugada, Maria foi ao sepulcro procurando fazer ali as coisas necessárias, ou seja, levando as especiarias, o que ela tinha para pôr ali. E não o encontrou. Tem aí? Já estão preparados. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ainda estava escurinho. Foi ao sepulcro ainda estando escuro ainda, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vejam que esse detalhe aí é muito importante, porque ela viu a pedra removida, e o que moveu ela para ir lá, depois vamos perguntar o que moveu ela para ir ali, bem cedo. Com certeza estava lembrando que ele disse que no terceiro dia ressuscitaria, ou seja, que algo moveu ela para ir lá. Eu estava recordando de tudo que aconteceu nesses dias. Correu, pois, e foi a Simão, a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse foi João. Provavelmente foi ele. E baixando-se, viu no chão os lençóis ainda, e não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ele o arrumou. Ou seja, com certeza Jesus o dobrou. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Donde le has puesto es otro mi señor, al de ahí mismo es, más abajo. Pero María. E Maria, estando chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos. Viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Vejam, ela viu esses dois ministérios ali. E disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Agora recordem que Maria representa a igreja do Senhor, a qual, bem cedo de madrugada, bem cedo na manhã de um novo dia dispensacional, estaria vendo os ministérios de Moisés e Elias. E quando estivesse sendo manifestado esse ministério em uma grande capa catedral, pareceria que seria outra pessoa, mas onde está? Porque agora Deus está em outro. Onde o puseram? E recordam as palavras. Recordam as palavras que ele nos disse? Quando virem a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. O mesmo que ela viu ali. Cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da grande capa catedral. E aí me verão novamente. Se estaria cumprindo as profecias correspondente à visão da capa. Então, tem que ter um véu de carne. E o tempo todo se esteve crendo a forma que Deus esteve fazendo de era em era, trazendo a sua palavra por meio de um instrumento, e que quando Deus o leva, Deus levanta outro. Aconteceu com Moisés, depois com Josué, aconteceu com Davi, depois passou a Salomão, vejam. E depois os Elias. Pode ver também o ministério de Elias. Podem ver os 7 anjos mensageiros. Podem ver o irmão Branham dizer, depois de mim vem outro. Eu não sei quem será. A ele convém crescer e a mim minguar. Ou seja, todas essas coisas. E a gente fala, mas que bem-aventurados são essas pessoas naquele tempo que viram a manifestação de Deus no mensageiro que estava no meio do povo, e depois Deus o levou e veio outro, e eles seguiram a esse outro. E glorificam a Deus e dão graças a Deus por isso. Por essas pessoas que creram e receberam a esse próximo. Mas quando estão vivendo no tempo correspondente à obra que Deus está realizando, e Deus faz o mesmo, aí diz então, não pode ser. Vejam, a gente sempre deve olhar ao Espírito Santo, a coluna de fogo, e sempre estar com a mente posta em quem é o que faz a obra. Não é o ser humano, é Deus, é o Espírito Santo. E quando a gente entende bem isso, então não lhe passa despercebido a simplicidade que, nesse tempo final, Deus está fazendo as coisas. Por isso ele dizia, será tão simples que, se não vigiarmos, passaríamos despercebidos. Mas nesse tempo ele está cumprindo o que ele prometeu. Em uma grande capa catedral, disse que haveria um povo que estaria olhando dentro do lugar santíssimo, estaria vendo esses 2 ministérios ali, e estaria vendo a glória de Deus manifestada, o que ela viu ali naquele dia de manhã. Bem cedo, na manhã desse novo dia dispensacional, temos estado vendo a glória de Deus nesse campo espiritual. Breve a veremos no físico. Ou seja, que vocês, quando se olharem, você vai estar vendo a glória de Deus. Agora a vemos no campo espiritual e a vemos trabalhando em nossa vida. És tu, Senhor, porque já eu
tinha tanto tempo que eu estava com isso, e agora eu vejo que eu mudei. Faltam algumas coisinhas para mudar, mas aí vamos. Tu continua me ajudando. Eu coloco o meu ânimo, minha fé nisso. Tem uma escritura que fala, porque tu coloca tanto querer como o fazer, pela sua boa vontade, viu? Se ele não colocar, tem que se preocupar. Mas quando ele coloca o sentir, de refletir a ele, porque Deus é o que em vós produz tanto querer como fazer pela sua boa vontade. Não é por nossos méritos, é que Ele coloca no coração de cada um de nós. E aí começamos. Olha, eu pensava que isso não estava mal. Quando Davi dizia, me livra do que me são ocultos, ou seja, tem coisas que não sabemos que são má, mas aí ele coloca esse sentir no coração. Um pouco antes, a escritura do 2, Filipenses 2:12. Portanto, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí vocês veem que aí é que fala esse outro. Agora, vocês vejam como nesse tempo final, a obra que Ele está fazendo em nós é uma obra milagrosa. É o maior milagre que Ele está realizando em cada um de nós. É o que está nos dando a chave. A chave é a revelação. E vejam essa porção que foi da mensagem o que João viu. O nosso irmão William nos diz nessa mensagem. Portanto, então, vendo ao que João viu, isso é motivo para ver e entender o que significa a vinda do Senhor. Ver e entender o que Ele fará em sua vinda como juiz, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na dispensação da graça, Ele não veio como juiz, estava como cordeiro. E em todas as manifestações que Ele veio nas eras, e nesse tempo da brecha, onde ali estava sendo manifestado o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Gabriel. Tudo o que correspondia à dispensação da graça é sob a obra de Cordeiro, de redenção, porque estava sendo realizado tudo o que correspondia a esse lugar, Santa Ceia, batismo e tudo isso. Isso não pertence à dispensação do reino. Na dispensação do reino é como juiz, como leão. E um leão não é para ser sacrificado. Agora, vocês vejam. Por isso que Paulo disse, sem relação com o pecado. Mas aí tem algo que é o que agora estamos compreendendo. Por Moisés ter ferido a rocha pela segunda vez, e o sétimo selo seria totalmente um segredo. Não se saberia como viria, quando viria e quais coisas faria. Estando na era do amor divino, então a vitória será a vitória do amor divino. Estando na era maior e mais gloriosa de todas, a era da vinda do Senhor.
Então as coisas que Deus estará fazendo serão as coisas que Ele prometeu que faria na segunda vinda do Senhor. E Ele, tendo as chaves da morte e do inferno, todas as coisas que Ele tiver que fazer, Ele as fará. E recordem que Ele tem a chave. E em sua vinda, quando você sai da sua casa, você leva um jogo de chave para poder entrar e sair. Uns a carrega aqui na calça. E você vê esse pacote de chave aí. Às vezes engancham aqui e quando sai, olha, não tenho a chave, e volta para buscá-las. Ele vem com as chaves. Daqui a pouco vão ver os filhotinhos com um pacote de chave aqui atrás, aqui do lado. Ele prometeu que ressuscitará os santos que partiram nas eras do passado. Ele tem a chave para o fazer. Ele prometeu que fará uma ressurreição espiritual. Ele tem a chave para fazer. Ele prometeu realizar uma grande liberação, como a que Moisés fez no Egito, para tirar o povo de Israel do Egito e levá-los à terra prometida. Ele tem a chave para fazer novamente no espiritual. Ele tem a chave para fazer. Ele prometeu fazer essas coisas nesse tempo final. E para fazer, então ele tem que se apresentar como juiz, com os seus 7 gloriosos atributos que o identificam e o qualificam como o juiz. Ou seja, vejam Moisés quando se foi. Quando a gente sai em uma viagem, eu me lembro quando, uma ocasião que o irmão William ia, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi junho de 1992. Junho de 1992. Ele saiu de viagem para Villahermosa. Junho ou final de maio. No início de junho, por aí. Eu levei ele ao aeroporto e ia me dar a chave e me disse, eu nunca tinha falado esse detalhezinho. Já tínhamos conversado. E me disse, eu vou regressar em agosto, porque foi em agosto que já tínhamos... Ou seja, que ele tinha dito, em agosto você se casa. Eu disse, está bem. Porque eu fui até ele para falar com ele, de Sara. Bem, eu vou sair de viagem, mas regresso já para agosto, assim que para essa data você se casa. Eu disse, bom, está bem. E tínhamos combinado com respeito à casa, vivia só aí. Quando fomos na caminhoneta, me disse, aqui está o jogo de chave, você fica na casa como conversamos, para que possa fazer tudo o que é necessário e você fica cuidando dela aí até eu voltar. E isso significou muito para mim. Eu era um garotinho de 18 anos e que ele tenha deixado a casa dele e a chave da casa dele comigo, já desde pequeno, desde que nasci, nos conhecíamos. Mas nesse momento, já de adulto, eu tinha apenas completado 18 anos em maio e em junho já estava me entregando um chaveiro de uma casa, um molho de chave de uma casa. Então agora a gente vai compreendendo muitas coisas e assim aconteceu com Josué. Bem, eu vou e aí está o jogo de chave para que consiga entrar na terra prometida com o povo. Moisés não voltou em seu corpo, no corpo que ele viveu, para tomar a chave de Josué, para então colocar o povo na terra prometida.
quando são entregues umas chaves à pessoa de confiança, Deus não as toma, porque estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, vamos um pouquinho mais ao moderno. Agora entregam para você um cartão. Mas esse cartão, para entrar com esse cartão, o que os prepara pode colocar um código para que você possa entrar em certas portas. E outros não. Ou pode tirar e já não serve para nada, e já não consegue entrar. Quando você está em um hotel, não aconteceu com você? Ou você coloca em cima de... ou pega o cartão, coloca em algum lugar que apaga o código, e quando você vai em seu quarto, aí não consegue entrar e tem que ir à recepção novamente. Aquele que talvez não quer ver a sua cara, quando você passa, ele faz assim. Aconteceu com ele. E você tem que ir lá se apresentar e dizer, não abre a porta. E aí então tem que te dar outro, ou senão vai checar, não, você não pagou. E aí já tem que... Esses são os que estão escritos no livro da vida, nessa seção, da qual podem ser riscados. Mas quando já entrega a chave a esse que está escrito no livro da vida do Cordeiro, não tem forma de que atirem. Agora vejam, diz... O juiz que está prometido que haveria de vir, todos recordem que esse é o Senhor, esse é Deus, na forma que Ele cumpra, na forma que Ele manifeste seus atributos. E no véu de carne que Ele se manifeste para cumprir sua segunda vinda, isso é da parte de Deus. Ele elege através de quem há de cumprir sua segunda vinda. E quando Ele a cumpra, então será um profeta. A vinda será cumprida em um profeta. Esse é o ministério da segunda vinda, que diz, em um quartinho de madeira. Quando ele escreveu ali, será o ministério da segunda vinda do Senhor. Portanto, o véu de carne nunca será Deus. Devemos entender essas coisas para nunca cometer o erro que João cometeu, porque o véu de carne sempre será um filho de Deus que viverá sobre essa terra, junto com todos os filhos de Deus que estejam vivendo nessa terra. É assim. Assim é como Ele fez sempre, e assim é como Ele fará nesse tempo final. Portanto, o instrumento no qual Ele cumpra sempre vai preferir que o chamem irmão e que compreenda que será o Senhor que estará com ele e nele, mas ele não será o Senhor estará nele cumprindo sua vinda. Porque tudo será em uma forma simples. Tudo será em uma forma simples. Todo mundo pensava que era o irmão Branham. Todo mundo pensava que era o irmão Branham. Inclusive o próprio irmão William. E quando conversávamos, eu dizia, olha, irmão William, tudo que foi falado naquele tempo, ele me disse, bem, eu pensava que era ele. Mas Deus foi me abrindo o entendimento e foi me dando mais luz, e por isso você vê que as mensagens... Eu falei para Miguel que as verifique, examine, e depois desse dia pregou em Cartagena, porque nesses dias nós falávamos de ministros que ficavam tirando as mensagens, e nós íamos no carro, e ele me dizia, por isso eu disse a Miguel que sempre verifique essas mensagens. Porque tem coisas que não estavam claras, e mais adiante Deus deu mais luz, e agora pega isso que não está alinhado com a revelação que Deus lhe foi dando, e aí a gente vê todo o quadro. E até o que foi falado, ele me dizia, até o que foi falado, a gente foca na pessoa correta e está bem, tudo enquadra.
Vejam, tem vezes que se fala ou pensa, ou seja, o profeta pensava que era tal coisa, mas depois, quando vem a revelação, então a gente pega isso e... com razão. O mesmo acontecia com esses exemplos que sempre damos de Davi, Isaías. Eles falaram sendo inspirados, e as pessoas que estavam do lado deles, com certeza diziam, olha, Davi está falando algo aí, como que não enquadra com isso que ele está dizendo? Ou quando Deus o levou, aí diziam, não cumpriu nele, ele disse que isso tinha acontecido com ele, e eu nunca vi um buraco em sua mão, um furo em sua mão. Mas vejam, depois já pegam esse que lhe corresponde a essa escritura, então enquadra. Então Davi vem a ser a representação de Jesus. E assim acontece com a mensagem que o nosso irmão William nos trouxe. E depois, quando já vem fazer essa obra, que ele lhe mostrou que ele é o que ele é o que estaria trazendo essas boas novas. Então aí por 99 ou 2000, nós estávamos em um portão para montar em um avião. Eu não me lembro se o irmão Miguel estava. Depois estava Nelly e depois eu deixava ela na frente, porque senão ela podia se perder. E sempre estava vigiando ela quando viajava conosco. Eu creio que Nelly deve se recordar. E Nelly, ela falava assim um pouquinho forte. Oi, William! Esse mistério de Gabriel. E falava assim, e ele, Nelly. Depois nós conversamos. Isso é maior do que você se imagina. E fez esse comentário ali. Porque nesses dias ele tinha pregado algo de Gabriel. E vocês vejam que ele tinha isso fechado. E falava de todo esse mistério do Filho Prometido e todas essas coisas. E todo o povo pensava que era ele. Pensávamos que o cumprimento de tudo isso era nele. Vejam, acontece o mesmo. Mas vocês vejam, Deus tinha o sétimo selo tão em segredo que ninguém imaginava como seria. Por isso ninguém podia dizer, eu sei o que é o sétimo selo. Não pode falar isso. Ou dizer, não pode ser isso. Também não. Agora, o povo que estaria recebendo, mesmo não conhecendo nada, mas estavam esperando essa promessa, quando Deus a está cumprindo, da forma que Deus está cumprindo, aí dizem, é isso. Por quê? Pela palavra. Porque esse povo está olhando a palavra. Agora, o irmão Branham disse em uma parte, em um lugar, que fala da fé, e intitulou a chave. A chave na porta. Ou a chave da porta. Em um lugarzinho diz: eu tenho que vir à porta, cada coisa feita em seu nome. Tudo que façais em palavras ou em atos, fazei em seu nome, sabendo que a chave que você tem é fé, porque é uma chave feita escrituristicamente. Ou seja, que tudo que está acontecendo no cumprimento da visão da capa é escriturístico. Por isso, hoje dizia, não está na Escritura, vem? Ele ia às Escrituras, porque o que estava sendo realizado ali era tudo. Aqui na Bíblia diz isso, o irmão Branham diz isso, aqui o irmão William diz isso. Tudo é escriturístico. Quando lhe entregaram o rolo ali, ele o abriu e encontrou o lugar que estava escrito, de Isaías 61. Ele foi às Escrituras, e quando a encontrou, se identificou e disse, hoje se cumpriu essa Escritura. Seu ministério era escriturístico.
Agora, se é uma chave de credos ou uma chave denominacional, então eu não sei o que vai fazer. Mas se for uma chave escriturística, ela abrirá, porque Deus assim disse. Por isso, não estranho como que eles podiam apagar o fogo e tudo o demais que fazia era porque eles tinham a chave. E em outra partezinha, que também queria compartilhar com vocês, ele diz, você vê, essa é a chave, uma visão, a palavra do Senhor, e não tem nada que possa mudá-la ou detê-la. E o que a igreja necessita nesta noite? Não é educação. O que a igreja necessita nesta noite não é uma denominação ou um credo. O que a igreja necessita nesta noite é a chave para as Escrituras, para a porta, a qual Cristo é a porta, e Ele é a palavra. Fé na palavra do Deus vivente abre qualquer porta. Deus, dá-nos a chave, irmão Branham diz. E agora, estamos recebendo essa chave, essa revelação, porque vejam, tinham profetas que a pediam, os quais representam a nós. E nós estivemos orando, vigiando, para que quando chegasse esse momento, como já estávamos pedindo por essa promessa, então Deus, ao cumpri-la, o que Ele vai dar? Ele vai dar a fé, e deu a fé para que vocês possam abrir essa porta, que é a revelação. Porque se tem a chave, você pode abrir. Agora, o poder que Deus lhe está dando com essa chave é tão grande que você vai perceber. Recordem, a chave é fé, é uma revelação. E você vai estar percebendo em sua vida que quando você colocar a chave em todas essas portas, vão se abrindo. Olha, essa gira, essa abre. Aí está a roda dentro da roda. Abriu. E não tem nem haverá nada impossível para o que tem essa chave. Tudo será aberto com essa chave da fé. Assim que não fica tímido. Quando tiver alguma porta, alguma situação, coloque essa chave da fé na frente e você vai ver que ela vai girar. Tem um obstáculo, não posso continuar, eu tenho essa situação e essa situação. Meta a chave e gire-a e abra a porta. Já a tem. Recordem que a fé do rápido, o irmão Branham disse que seria dado nos trovões em uma grande carpa catedral. Depois o irmão William falou mais claro. Quando disse, nesse lugar, ele disse, nesse lugar é que os trovões vão emitir suas vozes. E aí vamos dizer, o que não tem a chave, a revelação aí se perde. É porque ele já tinha dito que os trovões já tinham soado. Aí é que a gente diz, obrigado, Senhor, que eu pude ver e compreender esse mistério. Tenho podido compreender tudo que tu falaste. Vejam o grau, o nível onde nós estamos agora. Nenhum filho de Deus das eras o obteve. É um nível tão alto, onde essa fé não havia nas eras. É a fé do rápido. É nada mais, nada menos que a fé para poder ver os que vão ressuscitar. Maria o reconheceu pela voz e pôde identificá-lo, pôde vê-lo.
Se ele ficasse falando normal, porque tiveram uma conversa ali, ela não o reconheceria, mas ele lhe deu a chave por meio de sua voz para reconhecê-lo. E o reconheceu, ouviu. E os discípulos ouviram. Agora, vocês vejam, tudo isso vai se repetir em uma forma atualizada, nesse tempo final, onde veremos aos que vão ressuscitar. Agora, por que vocês podem ver e outros não? Vocês já sabem. Tem a chave master, a chave mestra, tem a chave que lhe foi dado e não será tirado. Como ele disse ali, Israel, Jacó, a Esaú. Ou seja, Isaac, corrijo, Isaac disse a Esaú, falando de Jacó, da bênção da primogenitura, Isaac se estremeceu grandemente e disse, quem é o que veio aqui e me trouxe caça, me deu e eu comi antes que tu viesses? Ou seja, Esaú. E eu o abençoei e será bendito. Ou seja, que não tem forma para tirar uma bênção de um filho de Deus. E quando ele falava e dizia, e os abençoei serão benditos, estava falando de vocês, estava falando de mim, porque recordem que aí ainda não estava feito a separação, a segregação, e a bênção, vejam, a chuva cai sobre todo o terreno. Mas vejam que o joio aproveita e diz, não, isso aí é para mim também. Mas nós já sabemos para quem eram todas essas bênçãos. São para os que hoje estão recebendo essa fé do rápido. Teléfono, por favor. Aí eu retirei a parte que eu li ontem para falar da forma que está o que ele tinha escrito em um estudo dessa escritura de Mateus 13. Se a tem aí onde fala do celeiro e coloca no celeiro, que é com essa parte que ele falou aqui. Vamos a ver. ¿Ya tienes ahí? Donde habla de que onde fala que uma vez cheia, a puxa para a praia e coloca no cesto. Mas veja se fala a palavra celeiro, se não é no cesto. Então se referiria ao cesto. Ou no celeiro, veja aí. Celeiro, vejam, é celeiro. Tem uma versão que fala de celeiro. Meu celeiro, veja se é a do celeiro. Para que vocês tenham a escritura, São Mateus 13. Recolhe o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca apagará. Pero esa va con la de San Mateo 13. Diz, a pá está em sua mão e limpará a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Mas veja, essa do trigo no celeiro, deixa crescer juntos um com o outro, e no tempo da colheita eu diria aos colhedores, colhe primeiro o joio, ou amarra em molho para queimá-lo, mas recolhe o trigo no meu celeiro. Essa versão é a que eu tinha lido, o celeiro. Essa do celeiro, veja o que o irmão ele escreve. O trigo, e ele escreve, o trigo é igual à alma. A alma será colocada
em um corpo novo, um celeiro. Agora vejam o que esses anjos ceifeiros vêm fazer, esses ministérios vêm fazer. Vem pegar a alma dos escolhidos e colocá-la em um corpo novo. Isso é falando em arroz e feijão. Em sua primeira vinda, ele veio para nos dar esse corpo teofânico. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Isso foi em sua primeira vinda que ele fez isso. Dessas teofanias. E quando a pessoa morre, pois então vai para aí. Vê em sua primeira vinda, ele coloca a pessoa quando morre ali. Mas em sua segunda vinda, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os tomarei. Aí ele nos agarra a mim mesmo. Mas por que a mim mesmo? Porque temos a mesma fé dele. Porque é que estão recebendo. Os tomarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, nesse corpo eterno e glorificado, vós também estejais. Então ele agarra a cada um, mas não agarra assim, senão que vai fazendo essa separação. É uma pesca de anzol. Joga, às vezes numa linha vem dois, porque a gente coloca dois anzóis aí. Mas veja, é uma pesca individual. Deus tratando com esse escolhido. Mas por que acontece isso e isso comigo? É porque Deus está tratando com você. Está trabalhando com você. Está fazendo um trabalho com você. É algo pessoal contigo. Não com o que o outro diz e o outro diz. Não, é você com Deus. Agora é uma obra de tu a tu. E essa obra, vejam, essa obra é realizada e a finalização dessa obra é o quê? É o corpo eterno e glorificado, onde Ele está nos colocando. Assim que adiante nesse tempo final, conscientes que em uma manhã virão. Deus queira e permita que seja em um domingo. Será algo muito comum. Que não perceberemos de momento, como aconteceu com Maria. A não ser que vá nos falando de coisas que aconteceram quando estava aqui. Mas vai ser algo no meio de um aperto. Onde, imaginem, quando vem um aperto, aí as pessoas estão nesse ambiente assim de dificuldades, mas como já estamos bem preparados e estamos sendo preparados, quando chegar esse momento, estaremos como aqueles guerreiros, levando a água até a boca, mas atentos. A mim não vai escapar quando fulano e fulano vier. Eu vou estar bem atento quando vierem. E fala de tudo isso e vejam, talvez um pouco mais cru. Se fala, mesmo que se falava, eram faladas certas coisas abertamente, coisas que vão estar acontecendo, como a Bíblia diz no Apocalipse, desses seres com cabelos longos e tudo. É tudo isso que o Apocalipse fala, mas quando a gente traz aqui, no que vai acontecer com o mundo nesses dias, o aperto aos escolhidos, nessa etapa que os ministérios de Moisés e Elias, o Apocalipse 11 também passará por algo, então já se converte mais em sentimento e em algo mais humano de tudo isso que vai estar acontecendo. E Deus permite que falemos isso para que vá se preparando para tudo isso que vai acontecer.
porque será um aperto difícil, que depois vai se converter já em uma perseguição até a morte para as fátuas e os 144 mil. Mas depois disso, o irmão Branham disse que mesmo que esteja acontecendo terremotos, maremotos e todas essas coisas, ele disse que chegue o dia de alegria. Olha, mas o dia de alegria, com tudo isso que vai estar acontecendo, isso nos mostra que com lutas, com dificuldades que tenhamos, ou problemas ou coisas, não podemos nos desanimar e nem podemos pendurar as luvas, mas bem o que pensamos, eu desejo que chegue já esse dia de alegria. E com isso, respira, ainda que sigamos contornando as situações, bem, tem um dia de alegria que vai chegar. E eu desejo que esse dia chegue em breve. E siga em frente. Siga no caminho para a terra prometida do novo corpo. Assim que ele disse que aí ouviria novamente. Aí é o Espírito Santo que está falando, o qual você já o tem estado vendo, cumprindo as profecias da visão da carpa. Vejam o simples que é tudo. E depois, também como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, aqui também o veremos novamente em nosso meio, porque ele disse que o anjo e ele desceram, mas o ministério que Deus tinha aí na terra, e eu estava usando, já estava realizando todas as maravilhas, todas as obras. E quando eles desceram, já desceram para ressurreição. Tudo já estava passado, já estava pronto, preparado. Ou seja, tudo estava sendo cumprido no meio do povo. Tudo estava se cumprindo no meio do povo, e mais bem eles se juntaram, todos eles, a nosso meio. Então, algo grande está sendo preparado. Ou seja, claro que é algo grande, se é a visita de todos os nossos seres amados que se foram. Eu não desejo que nenhum mais, eu desejo que nenhum mais se vá. Mas se alguém mais tem que ir, então dá minhas saudações e a saudação de todo o povo. E diz que tudo vai marchando bem, ainda que eles estão escutando. E agora estão compartilhando conosco esses momentos. E todos ali estão ouvindo tudo o que estamos falando. Quando ela disse, ele deu assim os tapinhas, ele disse ao irmão Branham, quando ele estava triste, ele disse, fica tranquilo, eu estou bem. Nela não podia ter um reflexo de tristeza de nada, tudo era alegria. Tudo que ela compartilhava com ele era alegria. E tudo que eles estão vendo, olhando para cá agora, é alegria, gozo. Diz que é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. E imaginem, diz, como será mais acima? Essa parte mais acima, ao estar sendo manifestada aqui na Terra, que é o lugar santíssimo, então o gozo e a alegria, e esse avivamento que nunca houve, é o que nós estamos tendo agora. Se aí é alegria, você diz, mas é porque eu choro, estou triste por isso, por aquilo. Quando você perceba esse avivamento que você tem por dentro, aí diz, não, mas para, isso é humano que eu estou passando, esses problemas. Aqui tem algo maior que está acontecendo em minha vida. Claro, se está abrindo a 7ª dimensão em você, o que está entrando em você é a palavra pura em você. Se tem alegria lá, com razão ele dizia, esse dia de alegria. Claro, imaginem, o que nos espera é algo grande, é algo tão glorioso, e o que Deus está fazendo em cada um de vocês é algo tão grande. Eles estavam somente ali, e ele dizia, como será mais acima? Se isso é tão tremendo, como será mais acima?
coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, Paulo disse, e que vocês estão escutando tudo isso? Tudo foi silêncio no céu. Como quando estávamos conversando, ali não se movia nada, tudo estava quieto. Quando ele se levanta e toma o título, inicia meia hora de silêncio e recordem que tudo é em um entrelace. E todos ficaram imóveis. Passando esse homem, como é que falamos? Esse homem passando, e se alguém se movesse, mesmo que fosse para olhar assim, o diabo poderia olhar para onde ele ia entrar. Aonde ele ia entrar. E antes do tempo poderia ter causado dano. Mas veja, não houve nenhuma atividade ali, ninguém se moveu. E ele desce do céu no Apocalipse 10 com esse título de propriedade. O entrega um homem para que o coma. E então lhe diz, lhe é dito, é necessário que profetizes outra vez. Agora, quando lemos há pouco, outra vez, é porque o ministério de Elias já tinha profetizado, o ministério de Moisés já tinha profetizado e o ministério de Jesus já havia profetizado. E esse trabalho é o que está sendo realizado em uma forma simples, em uma forma que o sétimo selo estaria se cumprindo. A chave mestra. A chave mestra. Esse é o tema para hoje. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E recordem, a seguir nos preparando para essa grande visita. Estamos preparando nossa casa, nosso lar, para receber essa visita, a qual estará se cumprindo nesse tempo, no meio da igreja, no cumprimento da visão da capa. Vejam como se move a ressurreição. Tão famoso, fala no livro de Citas. Ou seja, que se vai mover assim a ressurreição em uma forma formosa. Pois imaginem, ver os que se foram e ver o irmão William com esse sorrisinho. Eu lhes disse que eu ia voltar. Eu lhes disse que ia estar aqui com vocês. E eu os parabenizo porque receberam o que eu tinha trazido, tinha falado em minhas boas novas. O mesmo que eu fiz com Maria para a sua primeira vinda. Eu fiz com vocês e vocês receberam. É uma satisfação para ele poder ver um povo que recebeu essas notícias, essas boas novas, e identificaram a esse filho prometido, o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento do anjo que era diferente dos demais. Porque não pode separar o sétimo selo desse anjo, porque o anjo é o que tem o sétimo selo. E se esse anjo vem a se materializar na terra, então vem como leão. E estava como cordeiro durante todo esse tempo. O Espírito Santo trabalhando nos diferentes anjos mensageiros. Mas quando chegou o tempo para o cumprimento desse anjo, então já na materialização e no cumprimento da obra que esse anjo estaria realizando, então já é uma obra de leão. O que não tinha acontecido em tempos passados. Agora, muitas vezes está escrito entre linhas. Página 12, parágrafo 96. Quando tivermos a nossa grande carpa erguida em algum lugar, vamos tomar bastante tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. E a gente vê pessoas que está a capa
está falando entre linhas, está dizendo que foi prometido, e mais bem, vão embora. Mas vejam, aí é que você vê já marcado essa parte da separação, da segregação. E o que pedimos? Que não sejam do grupo daqueles que depois venham com pau e coisa atualizada. Porque não tem que trazer pau nenhum, só com o que falam contra, aí já está se pondo no grupo que depois veio para prender a Jesus. Mas bem desejamos que venha como quando o irmão Ida disse a Júlio: deixem levar as cadeiras, porque alguns irmãos estavam levando as cadeiras. Eu não sei se Pito recorda desse tempo. E ele disse: deixa que as levem, eles mesmos as trarão para trás. Eu desejo que seja assim. Que se forem porque não entendem algo, eu prefiro que voltem para trás. Eu desejo que voltem humilhados diante de Deus e com sinceridade de coração, porque tem 2 eventos ali nos quais alguém poderia dizer, mas isso é injusto. Podem ver Judas vindo para trás com sinceridade, com arrependimento, e não teve misericórdia. Mas vemos a Pedro, pelo outro lado, Pedro o negando. Ou seja, eu desejo que sejam como Pedro. Eu creio que Pedro até começou a amaldiçoar, falar mal. Pedro falando mal. Vejam aí. Porque começou... Já estamos concluindo e... Ou seja, como... Para que pensasse que ele era um deles. Ou seja, que veja, que até isso ele tratou de imitar. Os que estavam ali se aquecendo, tudo que falaram, ele saiu até falando mal. Pegou nele. Diz. Essa é de Marcos. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo Pedro se aquecendo, olhando para ele, lhe disse, ou seja, rápido, assim que levaram ele, já começou a escutar. E aí está em outro fogo, em vez de ficar com a revelação que Deus lhe havia dado. Ele havia dito, e tinha lhe dado a chave do reino. Você também estava com Jesus o Nazareno, mas ele negou dizendo, não o conheço, nem sei o que estás dizendo. E saiu e o galo cantou. E a criada, vendo-o novamente, começou a dizer aos que estavam ali, esse é deles. Mas ele negou novamente. E um pouco depois, os que estavam ali falaram novamente a Pedro, verdadeiramente você é um deles, porque você é galileu e a sua forma de falar é semelhante a deles. Agora, a sua forma de falar é semelhante a deles. Agora, vejam o que Pedro faz. Então, ele começou a amaldiçoar e a jurar, eu não conheço esse homem do qual estáis falando. Começou a falar para que vissem que ele não era. Olha, eu sou de vocês, vejam, eu também falo mal dele. Tem pessoas que unem com outras e para ficar bem com elas, também começam a falar mal do que Deus está fazendo. Quando eles também são crentes, mas ao unir com eles, para poder ficar bem com eles, então começa também a falar mal. E isso Deus vê também. Não seja hipócrita. Se você está crendo fielmente, não faça nada para agradar a uma pessoa. Você é crente da obra que Deus está fazendo, onde quer que você esteja. Você é crente e você não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho do Reino, da dispensação do Reino.
O galo cantou a segunda vez. Então Pedro recordou das palavras que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E pensando nisto, chorava. E ele já veio aí arrependido, mas vejam, a gente vê aí aparentemente uma injustiça. Mas as coisas de Deus são assim. Não podemos julgar, senão que pedimos a Deus que os que falaram e se foram sejam como Pedro. Agora, outros serão como Judas, que virá com mais pessoas. Ou seja, esse ambiente atualizado de hoje. Bom, desejamos que em um dia de vitória como hoje, sigamos nos avivando, sigamos contentes e felizes, com problemas ou sem problemas, vamos chegar. Ou seja, como esse dia de alegria, como o irmão Branham disse, está por chegar, nada nos desanima, senão que recebemos as palavras que Deus deu ali a Josué. Esforça-te e seja valente. Não temas, porque eu estarei contigo onde queres que fores. Essas palavras ele disse a mim e eu digo agora a vocês. Não desmaiem. Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco. Ou seja, que vamos chegar, sim ou sim. Aqui não é sim ou quem sabe ou talvez, é sim ou sim. Chegaremos à meta de nossa transformação. Um povo avivado, um povo feliz, um povo contente. É o que Deus está vendo nesses momentos. E agradecidos a Ele por tantas bênçãos e por todas que nos dará desde agora por diante, porque dia após dia está nos abençoando, dia a dia está nos dando tudo o que necessitamos para estarmos preparados para tudo que vier. É um poderoso exército que Deus está preparando, o qual tem a chave. E a chave significa tudo que você possa imaginar. Aí está a espada, aí está o escudo, aí está tudo. Tudo está aí. Aí está o corpo novo. Quando ele disse que nos transformará, Filipenses 3, 20 ao 21. O qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória, para o que também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele vem para esse trabalho. E na página 370 e pouco, veja se é a que ele fala, na qual ele escreveu, a nos transformar. Ele vem nos redimir, ele escreve, nos transformar. Ou seja, que é a transformação a que ele vai estar realizando, a qual ele começa com essa preparação para obter esse corpo eterno e glorificado. Recordem que ele habita no meio da santidade. E onde ele repousou no lugar santíssimo? No meio dos 2 querubins, que eram de madeira de oliveira, revestido com ouro. E vocês sabem uma coisa? Que esses 2 querubins de madeira representa a humanidade, representa os ministérios de Moisés e Elias, e representa vocês também. Porque se ele habita no meio disto, e ele disse que estará em vós, então você já está vendo onde você está ali. E acontecerá no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Aí é que ele escreve, nos transformar.
Por um lado, o diabo como? Encarnado, porque um espírito não pode ser coroado. Mas pelo outro lado, vem o Espírito Santo para nos transformar. E vem como? Encarnado. Página 134. Qual é esse Espírito Santo que temos, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo? Quando chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então, lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o mistério do sétimo selo. E ao sétimo selo se cumprir, então o povo estará sendo preparado para essa promessa. Portanto, estamos no tempo correto, com o povo correto, com o mensageiro correto. Estamos na hora correta de todo esse programa e do cumprimento dessas promessas. A chave mestra, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E que Deus os abençoe nesse dia de uma maneira muito especial. E que saiam daqui curados, espiritualmente e materialmente também, fisicamente também. E toda vez que escutem as palavras que Deus está revelando nesse tempo final, que vão rejuvenescendo de dentro para fora, e chegará o momento quando a última palavra for dada, sejam transformados. Ou seja, que tudo é pela palavra falada. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E usem a chave. Isso é dizer, usem a espada. Vejam. Agora vemos por esse ângulo da chave. Mas é a espada. Depois, quando as ondas me chegarem, o irmão Brahma diz, me conceda entregar essa espada a alguém que seja honesto e leve a verdade. Aí está mostrando o sétimo selo. Mostrando o sétimo selo, entregando essa espada ao sétimo selo. Mas nisso também estará representando também a cada um de vocês, que sejam honestos e verdadeiros e levem essa espada, a mensagem, para diante. Ele sabe a quem está entregando a chave. Ele sabe a quem está entregando a espada. Portanto, você vai saber usá-la. Não vai fazer como Pedro aí, que vai puxar a espada e cortar a orelha de alguém. Não, não é assim. Não é com exército e nem é com força, mas com meu espírito, disse o Senhor, Jeová dos exércitos. Bem, tem um ambiente muito formoso e tem palavra fluindo, porque para isso é que esse lugar foi preparado, para ouvir todo o ensinamento na forma que ele já tinha em seu programa, que ninguém ia imaginar. Ninguém imaginaria que seria desta maneira. Mas graças a Deus, pela bem-aventurança, bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Lá, Jesus disse, hoje eu digo, bem-aventurados, ó povo de Deus, porque estáis escutando e vendo todo o cumprimento das Escrituras. Que Deus os abençoe e os guarde, povo amado de Deus, povo bendito, povo escolhido, povo primogênito, povo que receberá em breve o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo recebeu em sua primeira vinda, o qual está jovenzinho. Para isso vamos. Essa é nossa meta, nosso alvo. Nunca tire o olhar deste alvo, deste corpo eterno e glorificado. Vamos chegar. É uma promessa. Assim que esse dia de alegria, de felicidade está por chegar. Sejam pacientes. Ele tem sido paciente. Ele estendeu a misericórdia por nós. Vejam, se ele não tivesse regressado, ele disse, mas isso significa tanto. Sem esse título de propriedade, não teria obra de reclamação. Se ele não chega a voltar, se ele não tivesse voltado para esse tempo, já estaria o milênio. Mas por amor aos escolhidos, e já era um programa
que Deus tinha desde antes da fundação do mundo, que isso seria assim. Agora, tudo o que aconteceu naquela noite, vejam, é tudo o que está acontecendo agora. Muitas das coisas, e depois vão dizer, mas se tivesse nos falado, eu não teria tido tanta batalha e tanto clamor a Deus para que me abrisse o entendimento. Bom, por isso que Deus quer que você clame, que você peça. Não pode dar as coisas assim qualquer um. Mas bem, Deus requer que seus filhos lhe peçam. Pedi e se vos dará. E tem uma parte que fala medida boa, abundante, sacudida e transbordando, vem? Bom, a chave mestra, que Deus os abençoe e os guarde, e bom proveito os que vão tomar o café da manhã. Até logo.